Sejam muito bem-vindos ao Conexões Eternas Podcast. Eu sou Andréa Valério e hoje a minha convidada, vocês viram que eu hoje estou diferente, né? Estou colorida, porque eu sempre que a vejo, ela está colorida. Hoje não está, mas está sempre colorida. Ela é professora aposentada de geografia, ela é muito orgulhosa de ser professora, ela vai contar mais sua história. E também estamos aqui porque ela gosta muito de falar da mãe, trazer muitas histórias de infância, as coisas que a mãe trazia, eu me identifiquei muito. Estejam aqui com a gente e recebam hoje Marli Pereira Navarro Lins. Seja muito bem-vinda, Marlizinha! Querida! Obrigada. Como você está se sentindo aqui hoje? Bem, diante da minha querida Andréia. Deu certo, né, deu Marli? certo. Você só viaja, só passeia, fala assim, não. Que bom. Que bom, né? Que bom que dá pra gente fazer isso, né? Não é? Nossa, é. Uma maravilha, né? Família É. linda. Eu já quero começar falando de família. Vamos começar? Vamos. Eu só quero contextualizar quem é você. Você é nora da nossa querida, no segundo episódio, da Prazeres, né? É. 98 agora, 98. tá com a Prazeres. Uhum. Então, é muita história que a gente tem para contar aqui. É. Marlizinha, fala aí. Você é mãe de 4 filhos, né? O último meu faleceu, né? Uma menina que nasceu assim, uma menina que eu só fico admirada que eu fiz o pré-natal tudo e o médico não descobriu que ela tinha um problema tão sério do coração, né? Aquela época era diferente, como que é? E a gente fazia o pré-natal, né? A gente tinha plano de saúde, pagava o quê, né? Sabe o que, né? Pré-natal é pré-natal, né? Sim. Mas não era para ser, senão então, eu iria para a maternidade sofrendo já, né? Assim eu fui na esperança, né? Não sabia, né? E aí quando ela nasceu, mas daí como eu queria fazer, ela foi a 4º filho que eu tive, né? Do 3º eu passei mal. Depois que eu ganhei parto normal, mas eu tive queda de pressão, aí passei mal. Aí então, mas aí não era para ser, mas sabe que quando a gente não é, grávida, né? Eu nunca tomei anticoncepcional. E tive médico daquela época que dizia que eu tinha displasia mamária, então não deveria tomar anticoncepcional. E eu levei ao pé da letra. E daí teve 4. Teve 4, é. Mas a gente queria, né? Todos que a gente teve assim. O 4º veio meio de... Mas eu tinha que passar por essa, de certo, né? Aí ela teve um problema muito sério do coração, né? Minha irmã me contava assim, meu Deus, que as meninas do berçário lá, elas iam assim para dar, né, que a neném ficou lá, porque ela nasceu, né, o peitinho já, né, dava de ver que ela era ofegante assim, né? Aí a minha irmã que dizia que as meninas vinham com lágrimas nos olhos, dizia, o bebê mais lindo do berçário tem um problema tão sério, então ela sabia que ela ia morrer, né, porque problema sério assim, e ela fez cirurgia, tudo. Chegou a fazer? Chegou a fazer, Nossa, como diz o meu marido, tiramos o dinheiro lá do fundo da caixinha todo para pagar, porque não era, tem que pagar a cirurgia. Tudo particular? Assim, tudo particular, porque não faziam pelo plano de saúde, né? Eu tinha, na época lá, era Unimed, né, lá em Joinville, né? Que aí depois que a gente veio para Curitiba, né? Hoje eu tenho Fundação Copelma, na época a gente tinha Unimed. E foi um atrás do outro, sim? Deu 1 ano e pouco, assim, de diferença de um para o outro. Então, meus filhos têm a vantagem que eles são muito unidos. Né? Sim, claro. Que criaram-se juntos, né? Eu ria depois assim, meu Deus, o Dr. Zé leva um carro carregado de criança para a escola, porque... lá em Joinville, estudavam lá no Santos Anjos, né? Que é um colégio de freira, né? Lá, da Divina Providência. Aí levava as crianças, daí ia trabalhar. Aí meio-dia ele ia lá, pegava as crianças, levava para casa. Era assim, né? Ele vivia viajando. Graças a Deus a gente dava, né? Teve essa união boa, né? O Antônio, hoje. né? Ai, meu Deus. Casamento. 25 anos, 45 anos de casado, Marli. Graças a Deus. Que coisa linda, e nunca chegamos né? de ficar... Não, a gente tem muito de conversar, né?
Ah, não, ai, tu acha que, né? Ah, não. Mali, E nunca houve traição, né? A tal da traição, que é fogo, né? Andar. pois é, mas você sabe que eu até estava avaliando uma coisa, questão de traição, né? Aham. Traição não é só Só arranjar uma é. namorada. Uma mulher ou um homem, né? É. Tem outras coisas, traições. Eu Pois digo é. assim, uma pessoa casar com outra, Aham. mostrando uma forma e depois ser fazer outra. Isso é Deus traição me também. livre. Ai, claro que Não é, né? Meu Deus, menina. É. Mas Aí eu digo que eu conheço, eu casaria novamente. que não é? lindo! É. Nossa, que coisa linda! Eu É, casaria porque- novamente. Porque a pessoa, né, que não deixa, como dizia minha mãe, rabo de palha para ninguém colocar fogo, né? Então, Já começamos. Já começamos com os ditados da mãe. não é? Rabo né? de palha Para alguém colocar fogo. pra alguém colocar. Nossa, essa eu não conhecia. Aham. Mas, Lizinha, minha mãe dizia isso. Aham. Deixa eu trazer essa questão aí dos 45 anos. Por que eu gosto de trazer isso? Eu falo assim, a mesma situação, mais vista de uma forma diferente por cada pessoa que passa por aquilo. Então, no teu ponto de vista, o que você acredita que vocês fizeram de diferente que deu certo para estar junto 45 anos? Eu acho que um avisar para o outro o que vai fazer. Meu marido nunca deixou de ir lá, depois do trabalho, ir lá beber um aperitivo lá com os colegas de trabalho, coisa assim. Não, por que não, né? Por que não iria? Mas só dizer, vou chegar tarde que eu vou lá, não precisa pedir, né? Estou indo lá porque eu achava uma coisa normal, então ele sabia. Era assim, então, eu acho que isso aí é essa liberdade, assim, que você tem, né? Então, não deixa um trair o outro. Uhum. Confiança? Confiança. Uhum. Mas isso é com o tempo, né? Essa confiança. Mas a minha mãe já dizia, mas tem homem que nasce, não é para ter uma mulher só. E não adianta. Tem que ter mais uma lá para se exibir. A minha mãe falava. A minha mãe conhecia muita coisa, né? A minha mãe era... Como meu marido dizia, meu Deus, a tua mãe era... Eu disse que a mãe era semi-analfabeta, porque o livro que ela lia era só da igreja, né? Ela era da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, né? Então ela lia só os livros lá, né? Às vezes, quando ela não entendia alguma coisa, ela perguntava pra gente. Então era o que ela lia, né? Mas ela era alfabetizada? Era. Mas só lia os livros da igreja? Ela tinha um tio que era professor, daí naquela época ela já aprendeu a ler cedo, né? Ela sabia ler tudo, né? Mas ela não... eu dizia, mãe, a senhora precisa... Vou ensinar a mãe a fazer caligrafia, a mãe tem a letrinha meio... Daí ela ia escrever alguma coisa, né? A gente via quando ela queria escrever um bilhete para a professora, que disse, meu Deus, não falava nada para ela, né? Mas que letrinha feia, que a mãe tem, porque a gente cresceu mais, esse mãe... Nossa, Marli, minha letra é muito feia. Ai, meu Deus, como a letra é feia. Acho que tem vezes que só eu entendo. E tem vezes que eu não entendo o que eu escrevi. Escreve correndo, né? Pois é. A gente acostuma com o computador, hoje não existe mais, mas a gente foi da época que tinha que fazer caligrafia naquele caderno lá que tem a linha da letra das vogais e das consoantes, né? E aí eu acho que isso aí... Meu pai tem a letra bonita. Meu pai e minha mãe têm a letra bonita, os dois. Meu pai também tinha a letra bonita. Meu pai tinha também. Mas a minha não... Meu pai, falando do meu pai, assim, ele... A gente nunca viu meu pai falar para a mãe assim, nunca. Respeito. Respeito, sabe? Aí ele pegava e dizia assim para a gente, quando ele levantava, que... Cuidado, muito cuidado, que a colega hoje não acordou bem. A colega, ele dizia. Da mãe, falou da minha mãe. Aí ele já sabia, opa. Eu achava tão, né, hoje, né, bonito isso, sabe? A colega. Não, né, você sabe que isso é uma coisa muito importante mesmo, né?
os dois falarem o mesmo idioma Sim, com sim, os sim, filhos. sim. Aham. Então, se um falar não, vai perguntar pro teu pai. Mas que antes eles se conversem, né? Porque aí o filho sabe que não vai conseguir uma coisa de um lado e da outra, do outro não, né? É importante isso, porque dá segurança também pro filho. Dá. Então, ele era muito parceiro da mãe, a gente via isso nele, né? De manhã, assim, que ele queria ver final de semana, a gente já estava trabalhando, né? Mas daí aí chegava domingo, assim, sabe? A gente ficava um pouco mais na cama, mas depois aí ele batia na porta. Opa, vamos levantar? Olha, tua mãe está na cozinha. Olha, vocês não estão pagando empregada, né? Pô, a gente já entendia. Opa, temos que levantar para ajudar a mãe. Tu viu, ele tinha psicologia, sabe? Ele falava assim, a gente não ficava bravo com ele, né? E a mãe também. Brincavam, então, bastante. Brincava. O pai brincava muito. O pai brincava muito. Não é à toa que a sobrinhada, meu Deus, o tio Jorge, eles gostavam assim, né? Porque o pai brincava muito com... Né? Mas ele piada do quê? Ele queria dizer as coisas, sim, mas ele dizia meio na brincadeira. Aí a pessoa entendia. Entendi. Entendi. E coisas da mãe? Conta aí, o que você lembra da tua mãe? Porque a gente lembra tanta coisa da infância, mãe, né? Mas quando a gente fala, você volta e meia, você traz coisa aí da tua mãe. Mas direto. A mãe foi muito acolhedora, né? Essa sobrinhada que vinha do sítio, assim, né? Porque meu pai foi da roça, né? Claro. Depois aí ele entrou na rede ferroviária porque eles andavam pegando gente, mas lá eles eram 8 irmãos, tudo bem forte, né? Meu pai era um jovem, assim, bem... Eu lembro de foto dele, bastante. Dele também, né? Novo, assim, né? Aí eles andavam convidando para trabalhar na rede ferroviária. E aí meu pai foi para a rede. Ele e o irmão dele, sabe? Foram para a rede ferroviária. Da roça saíram e foram para a rede. E aí eu já conhecia a mãe, né? A minha mãe contava assim que minha mãe gostava muito de dançar na época dela, solteira. E o pai ia lá, só ficava, como dizia ele, espiando o baile. Mas nessa espiada, só de olho na mãe. E aí namoraram, né? E casaram, ninguém... Mas eles dançavam juntos? Não, nunca só dançaram. Aí no final conversava. Entendi. Ele não dançava. Que tem vezes eu fiquei pensando, sabe o que eu fiquei pensando? Tipo, ela gosta de dançar, vou aprender a dançar. Não, por exemplo. Não. E ela gostava de dançar. Então, você gostava de dançar? Gostava. E o Antônio? Também, um pouco assim, né? Mas dança. O que vocês gostam de fazer juntos? Eu conheci o Antônio porque ele é irmão do meu cunhado. Primeiro foi o teu cunhado. O meu cunhado ficou casado 3 anos. 3 anos, né, Marli? E a minha irmã... Meu Deus, aquele meu cunhado era lindo por dentro. Ele era tão bonito, assim, sabe? Lindo por dentro e por fora, querido. Meu Deus do céu. A mãe, meu Deus, meu pai, como diz o pessoal lá, que nunca viu um sogro chorar tanto por um genro como viram meu pai chorando. Que depois que veio do enterro, ainda sentou-se na frente, numa calçada que ele tinha para subir na porta da sala de visita, assim, né? Meu Deus, ele soluçava, ele chorou tanto, né? Porque ele era assim, meu cunhado era muito querido. Então, meu pai, uma pessoa simples que era, de mão calejada, de pegar em madeira para colocar na máquina, naquele tempo era Maria Fumaça, né? Sim. E ele, olha, com o Antônio Luiz, ele ia em qualquer lugar, sabe? Tu vê que criatura, por isso foi logo desse mundo, né? Mas você tem irmãos homens? Eu tenho. Então ele tinha irmão. O Antônio Luiz. O teu pai tinha filhos, homens. Teve. E esse foi como um filho também. Um filho, mais que o filho, eu acho, foi, sabe? Porque era muito querido, obediente, né? Filho sempre desobedece o pai, né? Não é? Não é? O meu irmão foi. Meu pai queria que ele estudasse, ele não estudava. A gente estudava no mesmo colégio, né?
Aham. Tem umas histórias assim, né, de quando a gente era da criança, Conta. nós estávamos todos na escola pública. Imagina que e o sonho da minha mãe é que a gente estudasse no colégio de freira. Eram 9, foram 8 irmãos. 8, 8 irmãos. E de vez em quando nós pegava sobrinho ainda e tinha lá em casa, Pois né? exatamente. A mãe foi uma pessoa, como diz o doutor, se a sua mãe não foi pro céu, não sei quem é que vai. Ah, entendi. E aí, né, com essa criançada toda, né, esses 8, né, e ela e cozinhava para todos eles, né? Aham. Ela sempre tinha as verduras que meu pai plantava, ele sempre tinha uma horta, né? Aham. Podia ser, fosse a casa de aluguel que morasse, mas dava o jeito de plantar, tinha uma horta, né? Então tinha aquela salada que ela fazia, dos legumes que ela pegava de lá, né? E aquela carne, o feijão, o arroz e mais os legumes lá. Então a mãe sempre foi assim, aquilo para ela não tinha. E sempre tinha sobrinhada lá, né? Aham. Pois é, teve 8 filhos e ainda adotou mais um, né? Sim, E de vez em quando ele tinha um que ficava lá em casa, porque vinha lá do... Aí ela ficava com dó, porque tinha que andar 8 quilômetros para ir para a escola, a pé, né? Aí ela, não, vou lá, mãe. A tia Nina dá um jeito. E dava um jeito. Uau. A mãe foi muito... não é à toa que quando ela esteve no hospital, né, que daí quando ela ficou doente, daí ela acabou falecendo. Mas as freiras do hospital ficavam bobas de ver que sobrinhada que ia lá visitar a tia Nina. Tinha um monte de gente. Muito, a mãe foi uma criatura muito bondosa, assim, né? Mas você também é muito bondosa, Marlizinha. Então, o primeiro emprego que eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma máquina de lavar roupa para a mãe. Eu lembro até hoje, né? No Prosdóximo. Prosdóximo, eu lembro. Prosdóximo. Aí teve gente que disse assim, ai, comprar essa máquina fotográfica? Eu disse, não, comprei a máquina de lavar roupa. Minha mãe, acharam que eu ia bater foto de todo mundo, né? E deu certo, disse, hoje eu tenho mais do que eu preciso, né? Né? Pai e mãe é sagrado. A gente cuida. Cuida, tem que cuidar, né? Mas o de vocês também, né? Os filhos de vocês são muito unidos. Unidos e ninguém, como dizia minha mãe, ninguém fez xixi fora da pichola. A mãe tinha, sabe? Né? Que aí tem que casar porque já não engravidando antes do ter, né? Não. Todo mundo tinha isso, foi certinho, assim, né? Então, né? Normais, né? Não foi boboca também, né? Não é aquele que daí não. Não, olha, deu certo. Pois mas você fala muito do teu cunhado, mas, meu Deus, o teu marido é uma bênção também. Beijo, meu o Antônio Deus. Também, né? Meu Deus. Antônio o Antônio são quantos? Agora eu até já esqueci quantos... 4 Antônios. 4 Antônios. O Antônio Carlos era o pai. O seu Antônio Carlos era uma coisa de querido também, né? Querido. Mas não foi sempre também. Não foi sempre querido. Isso que eu fico pensando, né? A mulher também vai construindo essa relação. A mulher é o pilar da família. Então, se a mulher tem ali, ela vai levando com jeitinho, de repente algumas coisas mudam, melhoram. Não é? Porque, por exemplo, tem maridos que são grosseiros. E de repente, com o tempo, ele vai amaciando. E já não fica mais grosseiro. Então, essa situação, assim, a importância da mulher, né? Não querendo ser feminista nem nada, mas da mãe, de levar, né? Aí, por isso você fala muito da mãe, né? Teu pai faleceu, tua mãe era jovem? Ou... Não, já era casado. Já era casado. O pai... Meu pai ele era cardíaco, né? Mas controlava, né? Naquela época tudo, né? Médico tudo. Mas daí ele teve um câncer no estômago. Ai, meu Deus, um negocinho. Sabe? Aí foi internado e tudo, e para operar não dava mais, sabe, né? Aí até que foi indo, aí como ele era cardíaco, acabou dando um piripaque do coração, então ele não sofreu. Entendi. O doutor Jabor, que foi o médico que cuidou dele, ele dizia mesmo pra gente, eu considero um milagre. O médico fala isso
o seu Jorge não ter sentido dor. Pois é. Aham. Ele dizia, Quem sabe? não quer morrer dormindo, né? E se E não sente ele dor, morre em sentiu, paz. não sentiu dor, Olha. não. Por exemplo, fala, pai, tá doendo, pai, tem, né? Não. Ele sabe, não. Uhum. Que benção foi, né? Que Porque benção. E assim foi, né? Marli, conta um pouquinho da tua trajetória de escola. De escola. É. Ai, meu Deus. Que você foi professora de geografia. Geografia, Para qual faixa etária? Eu dei aula pro ensino fundamental, que hoje é fundamental, naquela época era ginásio, né? Uhum. E pro ensino médio também. Uhum. Eu queria fazer, eu queria fazer mesmo era letras, né? Uhum. Que eu gostava de escrever. Você gostava? Mas é que para letra tem que saber bem inglês. E eu não sabia. No meu curso lá que eu fiz, né, que na minha cidade lá, o curso que tinha inglês era pago. Entendi. E no público, daí não tinha, né? Eu não ia... A mãe tem que lavar roupa para fora lá para pagar a escola para mim, né? Isso não é justo, né? Não, isso não, faça ali mesmo. Deu certo, né? Eu aí fiz. Aí a disciplina que eu gostava era geografia, né? Assim que... Aí fiz, sabe? Depois aí fiz... Aí eu dava aula lá em Joinville, aula de geografia para a prefeitura, né? Que a prefeitura tinha ginásio também na época, né? Uhum. Aí a gente fazia um teste lá e entrava, né? Uhum. Aí entrei e tal, comecei a dar aula. Estou vendo a minha escola, que eu dei aula lá. Lá no morro, assim, sabe? Eu vinha de ônibus, deixava o ônibus aqui embaixo e tinha que subir. Tinha que subir um pedaço. A pé, né? Uhum. E dei aula lá, né? Aí depois que eu casei, aí que a gente veio. Mas o que você conta? O pessoal gostava da tua aula? Sim, aham. Eu nunca acho, pelo jeito de ser da gente, né? Uhum. Que ser daquela professora Brava. tirana. Não, tirana, né? Que fica... Eu sempre fui de conversar, sabe? Com os alunos, assim, né? Para ele aprender. Uhum. Eu sempre dizia, olha, né? Eu chegava na carteira, assim, sabe? Que dá chamada geral, eu nunca fui muito disso, sabe? Uhum. Chegava na carteira, ó, fulano, vamos... Que na vida, olha, se a gente não estudar, assim, sabe? Porque dá o recado geral, tem gente que quer ouvir, tem outro que não é, tem uns que precisam, outros que não, né? Uhum. Eu sempre que tinha oportunidade, que via dia de chuva, então tinha pouco aluno, eu aproveitava. Né? Porque eu não ia dar conteúdo muito, né, assim, difícil para eles, para depois os coitados perderem, né? Eu dava com conteúdo meio básico, né? Uhum. Mas não deixava sem fazer nada, claro. E aí eu aproveitava para... E eles gostavam de você, pelo que você falou. De vez em quando tinha alguém que dizia, professora, minha professora de geografia. Então, eu acho que... É tão lindo isso, né? A gente rever as pessoas. Outro dia, assim, o que eu sei de geografia, eu aprendi com a professora Marli. Isso é fantástico. Eu gostava de ensinar muito coisas que na vida prática eles iriam utilizar. O quê? Você lembra de uma coisa, Marli? Sim. O quê? A diferença, né, de um mar e um rio, por exemplo, né? Muito de uma viagem, né? Né? Como é que se faz e que... eu sempre gostei, assim, de... Tem o que você me pode lembro contar? mais. Não me lembro, assim, muita coisa mais. Alguma coisa prática, assim, que você lembra que você ensinava? Ensinava, né? Tem coisas que a gente esquece lembra, um pouquinho, né? Esquece, né? Com o tempo. Eu gostei muito, assim, de... Mas hoje em dia você está muito mais animada aí, né? Também. Deu uma baquedinha aí no ano passado, né? Mas daí passa, agora tudo passa essa vida, né? Tudo passa, né, Marli? Tudo passa. Então... E tem coisas que a gente acaba... Você fala assim, nossa, mas como que eu esqueci isso? Mas depois a gente lembra de novo. E eu, nas quarta-feiras, ainda meu filho vai com ele, a mulher e os 2 filhos dele, meus netinhos, vão
lanchar lá em casa à noite, né? Tão bom isso. Toda quarta-feira eles vão. Toda quarta? Aham. Aí uma quarta é pizza, outra quarta é salgadinho, assim, a gente compra. Então... A quarta do não saudável, não precisa ser saudável, né? Porque eles comem pão e coisa lá. É que tem gente que fala o dia do lixo, o dia... Eu falo, é muito pesado, né? Dizer do lixo, né? Ao contrário. Coisa gostosa. Aí a gente come, né? E eles adoram, né? E o que vocês fazem nesse dia? Tem alguma coisa específica? Porque eu sei que tem um dia que vocês fazem uma coisa aí. Nós conversamos muito. Aí os meus netinhos, que eu acho tão bonitinho, vovó, nós podemos sentar lá na tua cama para assistir televisão? Eu acho tão bonitinho isso, porque se jogam lá e não querem nem saber, né? Não é? O normal é assim, né? Eles pedem. Aí vão. Mas lá na Prazeres vocês têm o dia do jogo. Sim, Prazeres. Agora não, porque ela tá já meio... Não. Tá ótima. Não, mas ela já não tá mais assim tão... Nós já fomos muito jogar lá. Vocês iam uma vez por semana? Ia. Uma vez por semana jogar. Jogar o quê? Canastra? Canastra. E agora, quando a minha cunhada está aí, agora a minha cunhada foi para Alemanha, né? Que tem a filha lá. E aí ela... Mas aí a gente ia Dona Prazeres também, que a Dona Prazeres está lá, na filha está aqui, né? Aí a gente ia para lá e jogava. Aí o Antônio às vezes fica de fora, né? Para dar lugar para... Aí é eu e a Fátima, né? Que nós gostamos de ser parceira, né? E aí a minha sogra e o genro. Sei. Quase sempre. E o Antônio fica inventando outra coisa, assim, ele não gosta muito de jogar. Não né? gosta? Não. Mas a Prazeres gosta? Você também gosta? Eu gosto, né? Foi ela que me ensinou. Ela que ensinou? Me ensinou, que eu não conhecia nem as cartas. Não Me diga. ensinou carta por carta, o que era, o nome, me ensinou. Eu e a minha irmã, que é a nora dela também, né? Mas é tão gostosa. Eu acho tão legal essas tradições de família que perpetuam, né? Olha como é simples, não é? Minha irmã daí, ela ensinou também, né? Mas minha irmã é viúva, né? Mas minha irmã não casou também, né? Tem as duas filhas que são bem queridas, né? A Carla é psicóloga e a Deise é enfermeira. Deise é casada com o Jean, tem 2 filhos e a Carla não teve filho. O marido da Carla o Clóvis, ele já tinha sido casado, né? Então ele tem o neto, né? Que é o filho dele. E aí ela não teve filho, né? Bom, já tem os filhos tem o dele, né? E como diz a minha filha, e para aguentar a Carla, só um Clóvis mesmo. A minha irmã admite, porque a Carla é chata, assim, sabe? Meu Deus ela é assim meio... exigente. Exigente demais, né? E o Clóvis, meu Deus. Aí ele vê com aquele linguajar lá dentro. Maninha, olha só o que a Carla me disse. Escutou, maninha? Mas olha, então... Aí a Carla... Opa, ela então não precisa ele dizer que, olha, Carla, não gostei que... Ele falou assim, ela se toca, sabe? Eu acho tão bonitinho isso aí. São as concessões, né? Então, olha... sempre tem uma forma de você falar. A minha mãe sempre diz assim, você pode falar tudo que você quiser, mas tem que ser com jeito. Com jeito, Não é de qualquer jeito. Por quê? Porque se você fala alguma coisa, pode magoar. Então, e aí é pra sempre, né? Aí tem coisas de certo, o Clóvis pensa, meu Deus, eu vou... Fala uma coisa que ela se ofende, pensou se ela é uma que me larga, o segundo casamento e não vai dar certo, ficar com meus botões, fica pensando, né? Mas ele é um amor. A minha irmã, não, ela tá casada ainda, porque esse santo Clóvis aí que... Mas sabe o que eu creio? Nesse modo? Sim, com certeza. Você sabe que eu tenho vários exemplos assim, e daí eu olho, eu falo assim, essa mulher tinha que estar casado com esse homem. E eles deram certo. E um é diferente do outro. Um diferente do Daí eu olho o outro. A mesma coisa. Eu falo assim, eles tinham que estar... Não dá... Aquela pessoa que tem a mesma personalidade do marido e da mulher, eu acho que é mais difícil, porque daí choca.
né, complementar, né? Um sai daqui, outro sai dali. E um tem que ser diferente do outro, né? Tem, é mais divertido, não é? Sim. Senão O acho que é Antônio tudo muito igual. César foi um cara assim, de muita leitura, sabe? Toda a vida leu. Mas a mãe dele, né? Mas A Prazeres leu eu muito. acho que era uma fuga também. Ele sempre foi gordinho, sabe? É. Não Ele diga. era... Me lembro que quando... Aí hoje tá nos 30. Sim, pois é. Eu queria que minha tia veja, né? Porque minha tia disse, ou esse namorado da Marli, ela dizia, feio ele não é, mas é muito gordo. Ela ficava dizendo, sabe aquelas tia meio exigente, assim, né? Ela, tadinha, tá na cadeira de roda agora. Eu falei pro Antônio César, hoje eles vão lá na Tio Celi, quero visitar, né? Porque ainda bem que ninguém guarda raiva de ninguém, né? Tão bom isso, né, André? Né? Mas eu quando mas era as pessoas pequena... são diferentes, né? Eu era bem gordinha, bem gordinha. Aham. E aí eu tinha uma tia, não preciso falar nome, mas eu tinha uma tia que ela era... Ai, como doía. Ela era maldosa, assim, sabe? E ela me chamava de gorda, não gordinha, gorda. Mas eu tinha um irmão também, que me chamava de gorda e rolha de poço. Quem não viveu isso, né? Nicotinha, tu lembra de uma Nicotinha na televisão que era bem gorda? Me Não. chamaram uma vez. Mas ele falava... Meu irmão quis me ofender, sabe? Pois é. Mas daí chegou um momento, acho que foi nos 14, 13, eu falei, não, chega. Agora chega, não quero mais. Fui lá emagrecer. De tanto que ele falava, eu falei, agora não vai mais falar, né? E agora a gente cuida, né? Pra não poder chegar mais a esse até por saúde, por tudo hoje em dia. O Antônio César foi gordo. Foi. Uma vez ele vinha aqui, como é que era o nome? Um médico bem famoso aí que fazia tratamento assim para obesidade, né? Aí ele veio, fez o... Meu Deus, que trabalho para fazer as comidas desse homem. Fazer comida que é difícil. A irmã dele tinha feito, que a irmã dele também era gorda, e ela sofreu, sabe? O marido rejeitava muito ela, sabe? E ela, olha, foi no médico e tal, e fez, né? E perdeu peso. E continuou? Continua casada isso que é legal. até hoje, né? Não, mas eu digo, continuou perseverando. Ela nunca mais comeu como ela Tinha vez que ela queria comer. Eu comi mais um pouquinho aí, daqui a pouco eu tô lá no banheiro gritando, Então, aí habituou-se, né? Habitua, né? Então, que nem eu falam do café. Fala, é tão gostoso o café sem açúcar. Fala, não é que eu não gosto, eu gosto com açúcar. Aí você vai acostumando. Mas mesmo assim, não acostumo. Eu, por mim, colocaria um açuquinha, mas não ponho. Né? Mas gostaria. Mas tudo é uma questão de costume, tomo né? adoçante, né? Mas tomo. É mais gostoso, né? Docinho, mais gostoso. Eu tomo... Como é que é o que eu tomo lá? Ai, meu Deus. Tem stevia, eu tô tão habituada com ele que eu nem olho mais o nome, ó. É azulzinho escrito lá. Então, nós tomamos aquele ali daí. É gotas. Gotas. Marli, e com relação aí à mãezinha, né? Quando eu te pergunto assim, o que você lembra da tua infância? Minha infância. Na minha época, a gente brincava de cozinhada, de cozinhar lá. Só que de cozinhar não dava conta, né? Porque era muito pequena, né? Aí a mãe aprontava tudo nos pratinhos lá, leva lá para a cozinhada de vocês. A mãe fazia isso, A mãe foi muito boazinha, assim, né? Mas pratinho de verdade mesmo? Levava os pratinhos de verdade? Mas vocês faziam também? Fazia, as coisas, tudo. Aí a gente botava a cozinhar numa latinha, assim, né? De lata de leite, sabe? E cozinhava tudo. Ela deixava, né? Vai tomando gosto, né? Mas é por isso que eu, assim, não sou muito ruim na cozinha. Pois é. Falando de cozinha, diz que você é muito boa em fazer o quê? Que quando tinha aniversário, você era convocada para fazer o quê? Tanta coisa que fazia. Bolo, eu fazia bolo. Né? Diz que você... Bolos, docinho, assim, cajuzinho, como é que é? Brigadeiro. Assim, a gente fazia. A gente pegava a receita, fazia, sabe?
E não era na internet. Não era na internet. Ah, a gente fazia. Mas eu Sempre soube que fizemos. eu nunca comi um bolo seu. É. E fazia bolo. O bolo de casamento da minha irmã eu que fiz. Porque eu olhava muito, eu tenho uma tia, a tia Cebi, que agora é cadeira de roda. Ela fazia bolo, né? Então eu olhava, me espelhava nela, né? Aí o bolo de casamento da minha irmã eu fiz. Que bacana! E hoje, o que você gosta de cozinhar? Hoje eu faço trivial, né? Chega final de semana aí, eu até que faço mais. Mas, no fim, vem uma coisa atrás da outra lá, e a gente... E quando você vai visitar a filha? Chegam lá e falam, vó, faz tal coisa que eu gosto. Mãe, lembra de então, o que você fazia? Tem alguma coisa específica? Eu lá em casa, por exemplo, a minha mãe, o típico da minha mãe é mousse de maracujá e canja. Canja. A gente dá risada. Canja e quibe. Pronto, essa é a minha mãe. Aqueles gostos que eu faço é aquelas carnes de panela que a gente faz aqui, aquele molho ferrugem, assim. Sim. Depois corta a carne, né? Faço uma poça branca ou uma poça vermelha, né? Ai, que gostoso. E daí tu corta fatias assim, né? Até tem uma lá, metade de uma que tá congelada, que eu gosto de fazer uma grande, porque eu vou levar um tempão lá no fogo, vou fazer um pedacinho assim, aí corto no meio, não deixo sobra assim, feiosa, né? Eu corto no meio, guardo, né? Com molho e tudo. Ai, meu filho adora, não Antônio gosta também, né? Tá vendo? Aquele molho bem, sabe? Grosso, sei. Bem grosso assim, ai, que né? Gostoso. Fica tão bom, né? Aí quando se faz com amor. E esses molhos assim, eu aprendi com a dona Palmira, era uma prima do meu pai que não teve filhos. Sei. E ela dizia para minha mãe que ela queria que minha mãe me desse para ela, sabe? Ai, Onda, ela dizia, minha mãe Ondina, né? Ai, Onda, tu tem 3 meninas já? Toma ali para mim. Dizia, sabe? Eu vou dar filho criado para os outros. Minha mãe dizia, sabe? E ela... eu vivia lá, sabe? Na casa dela, né? Ela morava bem... E antes do meu pai comprar a casa que nós moramos, depois toda a vida, né? A gente era pequenininha, a gente morava numa casa alugada que era dela. Entendi. Sabe? Ela tinha um terreno bem grande, daí uma casa no fundo, assim, aí tinha uma escada bem grande para a gente subir. Era lá a nossa casa, e ela morava aqui embaixo, né? Então eu vivia na casa dela, né? Porque ela queria alguma coisa... A bicicleta dela, ela emprestava para ninguém, mas euzinha aqui andava com a bicicleta dela. Tinha redinha assim, para quando andava não conheceu isso, né? Sentar na cadeirinha de trás, não botar o pé no raio. Não conheceu isso, na minha época tinha. E ela dava a bicicleta dela para mim. E ela gostava, porque eu ia lá, aí ela era costureira, sabe? Que essa também tem uma história, né? Ela era prima do meu pai e foi criada... Também, meu Deus, quanta história, uma emenda na outra, né? Conte. Ela foi criada. Eu adoro contar, ouvir todas as histórias. Ela foi criada pela dona Ambrósia. Olha, eu lembro até do nome da mulher. Porque de vez em quando eu ia lá, né, na dona Ambrósia. E essa dona Ambrósia era negra. Então todo mundo achou assim, meu Deus, da família, meu Deus, se eu soubesse que o pai dela queria, né, dar ela... A gente tinha adotado uma negra, né? Ser adotada para uma negra, achava que... Porque naquela época existia muito escravo lá e coisa arada, né? Negros, né? Então, de certo, associavam, né? Então, essa dona Palmira era muito... Foi sempre, assim, muito... Eu vivia lá, né, com ela, né? Comida que ela fazia, né? Aí ela fazia aquelas carnes, aquelas coisas, e eu ficava de olho, né? E ela me dizia. E ela me dizia, a gente faz assim, e vai. Eu ficava ali conversando com ela, e ela conversava, o que ela ia conversar? Conversava o que ela estava fazendo também, e eu aprendi, sabe? Muitas vezes né? Assim, a gente aprende. Se aprende, então essas carnes assim, eu cozinhando. Por essa parte fica boa. Que bom, que bom. E da mãe? O que você lembra, assim, da tua mãe mais? Minha mãe... Das histórias da mãe, dos ditados da mãe.
Você não está trazendo muito, você Não, traz sempre muito muitos ditado. ditados da Que mãe. de hora em hora Deus melhora, esse era um que ela falava toda hora. De né? hora a hora, De Deus hora em melhora. hora, Deus melhora. Uhum. Ela nunca deixava a gente reclamar, né? Ah, olha só. Aham. Que Isso é sabedoria, né? sabedoria, É porque minha senão você filha, entra num sempre- círculo sempre- vicioso. Aí ela dizia, não, isso aí, que a gente ficava meio triste por alguma coisa. De hora em hora, Deus melhora, ela dizia. E a gente acreditava e melhorava mesmo, né? Porque ela era muito... a mãe não sei como é que arranjava tempo ainda para ir com essa filharada, não tinha máquina de lavar, não tinha nada, né? Aham. Que né, que te falei que o primeiro emprego, porque eu fui comprar uma máquina para ela, mas e ela lavava e tinha sobrinho que vinha, que é sobrinho filho do pai, né? Do filho dela, do lado dela não tinha filho quase, mas do pai vinha, ela colhia tudo lá em casa. Aham. E lavava tudo, sabe? Deus. É. A mãe foi uma pessoa muito bondosa. Foi. Tudo isso que disse, tua mãe não foi pro céu, que irá. Que outro Boa, ditado ela conta? boa. Que mais ditado você lembra que ela conta? Que a mãe falava. Sabedoria popular, que a gente diz, né? É. Tinha que escrever, Marli, isso. Pois é. De vez em quando eu lembro alguma coisa. Mas tinha Eu que acho eu tenho escrever em algum mesmo. lugar anotado isso, acho que eu tenho lá na praia, eu acho anotado alguma coisa. Sabe o que é assim disso. importante? Pois é que a gente esquece, né? Vai passando. Aham, esquece, vai Aham, passando. é. E você sabe que eu lembrei agora, tinha uma aluna, Verônica. A dona Verônica já tinha seus quase 90 anos. E ela tinha um livro de ditado. Viu? Se não, eu acredito que ela fez na pandemia, ou fez antes da pandemia. Ela fez. Viu? Que boa, coisa E boa. era muito legal. Eu aham. não sei, eu tentei em contato com a Aham. Verônica, mas não encontrei mais. É. Mas essas coisas a gente tem que anotar. Uhum. Lá em casa é um desafio. Eu falo assim, dei um... Eu já contei isso, que eu dei um diário para minha mãe, um álbum, na realidade, Aham. para minha mãe e um para meu pai, pedindo para eles contarem a história. Aham. A história do meu avô, da minha avó. Não tem jeito, não escreve. Eu falei, eu tenho que sentar para fazer junto com eles, porque essas histórias vão se perdendo. E aí você Aham. quer saber, puxa, como que era a minha bisavó? Você não sabe nem o nome, Aham. né? Mas o que ela fazia? Da onde que ela veio? Ela veio da Itália, mas Uhum. como? Eu sei porque eu sou curiosa e vou perguntando, Sim, né? sim. Lá em casa perguntona sou eu. Então, tá aí uma dica, né? Para as pessoas irem anotando Anotando, mesmo. Falando de... A minha avó contava muito dos bailes que ela ia, né? Minha avó, mãe da mãe. E ela era casada, o marido não dançava. E ela dançava. Os conhecidos, compadre, tudo, ela dançava. Aí contava que daí ela tinha feito um vestido assim, assado, que aí aqui na manga, era manga comprida, né? Porque acho que não usava manga curta, manga comprida. E aqui tinha a rendinha, aqui no... Ai, parecia que a gente estava vendo, assim, ela, sabe? A riqueza de detalhe dela, Que né? legal! Nossa, e naquela época dançava com outros homens, né? Eu achava que não podia. Dançava. Era tudo baile assim na casa eu da sei. comadre, na casa sabe? Era isso aí que eles Mas faziam, hoje em né? dia não dá mais. Não dá mais, não. Comadre, compadre. Compadre, tá de olho, comadre, bobeou, compadre não bobeia, não é? Não, mas a minha avó, ela contava que... Mas ela dizia que ela teve um marido muito bom, a minha avó contava. Mas é interessante isso, né? A gente tem muito essa mania assim, ai, meu marido é bom. Ele é bom porque talvez eu também seja. Não é? Sim. Não é. Mas a gente sempre acaba... Ela gostava, né? Certo assim, né? O jeito de falar nele, né? Sim, acho que era lindo, isso, né? Eu acho super importante você admirar o teu companheiro. Você precisa ter essa admiração, e né? essa minha avó, mãe da minha mãe, ela ficava muito lá em casa com a mãe. Ela gostava muito, se entendia muito com meu pai. Ela gostava muito do meu pai. E ela não ficava muito na casa dos dois filhos, do tio Henrique e do tio Dorinho, ela não... Tio Dorinho, porque era
O Dório o Dório era o marido, né? Nasceu o Dório, o Dorinho ficou, né? Ah, entendi. Dorinho. O Dorinho. Ah, ele era um Nome amor. diferente, né? Um Ele nome era diferente. um amor. Ele era mais querido que o tio Henrique. Você lembra do nome de todo mundo, né? Todos eles. E o tio Henrique, qualquer dia, eu quero, quando eu for lá para São Francisco, né? Eu quero ir lá ver o que sobrou lá do tio Henrique, né? Os filhos, porque ele já morreu, a tia também já. Mas os filhos ficaram, aí eu vou me apresentar lá, né? Né? Eu contar a história do pai dele, né? Pois é, olha que gostoso. É gostoso daí, né? Olha que gostoso. É bom lembrar. E a filha lá que mora lá longe? Ah, a filha tá bem. Essa semana ainda ela mandou um vídeo lá. E aí o Luigi e a Martina. Aí tinha uma lá que a Martina vinha lá da casa da vizinha. Já eu disse, tá ficando, como dizia a avó Dina, vizinhanceira já. Vodina? Quem que é Vodina? Eu tive uma Undina. Vodina. Vodina, eu tive os Vodina, netos tudo... de Norá. Não, ela era Undina, né? Mas os minha netos tudo Vodina. Não era Vodina, de Norá. A mãe do meu pai. Ela a mãe era muito boazinha, assim, sabe? Essas netaiadas lá, e ela, quando ela fazia pão, ela deixava neto, dava massa para neto fazer pãozinho. Essas que graça! coisas ela fazia, sabe? Você tá vendo? Essa então ela era cativante, né? Memória emocional, né? É isso que fica, o cheiro das coisas. Quando o cheiro... ela morreu, a Vodina, meu Deus, né? Não é? A gente lembra Foi dessas, muito bom, essas coisas de infância. E eu já Isso vi fica... vó dizer, quando o neto vai lá, pede para tua mãe. Pede para tua mãe. Isso, né? Você tá perdendo a oportunidade de cativar, né? Que é tão bom, né? Que daqui a pouco tu tá mais velho, o neto não vai querer, porque não tem lembrança boa da avó. Né? Vó tem que fazer trabalho de vó mesmo, né? De vó. Meu filho porque teve senão vó fica mais mesmo, velha, não... E aí depois fica desprezada. Fica. Fica desprezada. Tem gente que diz, peraí, Marli, dá uma dica aí. Peraí, dá uma dica para os avós. Qual que é a dica? Qual que é a dica dos avós? Que precisa estar junto, né? Estar junto, fazer mimo, né? Assim, para neto, né? Porque senão eles... Quem educa são os pais. Os pais. Os avós têm que mimar, né? Não tem? Claro que sim. Minha mãe sempre foi assim. Mais que a minha sogra. Minha sogra já foi mais... Não. Isso não quero que ela daqui. Ela era muito pelo meu sogro, sabe? Assim, né? Acho que ela foi habituada. Meu sogro era do exército, né? Era o capitão Mannerley. E eu acho que ela tinha aquele respeito por ele, né? Assim, né? Ela escuta uma coisa dessa. Não é falar mal, mas eu acho que era assim. Então ela não sabia muito, né? E era o bem era tudo, né? Ela levava cafezinho na cama para ele, sabe? Mas ele também cuidava dela. Ele cuidava. Pois também, Mas isso que é interessante, né? Na cama, eu acho tão bonitinho, sabe? Eu acho uma graça. Isso não acaba era se negra, perdendo. Negra. Mas vai se perdendo isso. Eu penso assim, Marli, são gentilezas. Gentilezas, E conforme o casal vai passando os anos, esquece de fazer essas gentilezas. Esquece por que a gente está junto, né? O meu, por exemplo, se terminei a louça lá, estou tirando a coisa, ele já começa a lavar. Ele lava a louça e tudo. É um querido. Querido. Não, eu gosto muito do Antônio, Aí eu me lembro uma vez, sabe, que ele, como faz isso mesmo, né? Aí nós fomos num almoço lá da turma dele, da Copel, né? Dos colegas dele, tudo lá. Sim. Acabou lá, eu peguei na louça, comecei a... ele começou a lavar. Aí a mulherada só cutucando no marido. Tá vendo, fulano? Ele que é um gerente, só escutava que, sabe? Um gerente, vê se ele sente. Tá lá, foi lavar a louça. Mas deu... E os homens assim, dando um mau exemplo. Os amigos, por que você tá dando... Ao contrário, né? Pois é. Olha que coisa linda, né? E ele... Mas então, viu em casa. Em casa, porque... Isso, E talvez algum daqueles lá
talvez assim meio de... Teu filho deve fazer a mesma na coisa. surdina, assim, começaram a lavar. Né? Mas teu filho também deve fazer a mesma coisa. Faz, Tá vendo? o Zé Augusto. Tá vendo? Como diz a Sueli, o Guto, meu Deus. Tá vendo? Que coisa linda. É Esse- uma cadeia, o Guto, né, O Marli? Zé Augusto ele é bem querido, assim, tanto é que esse meu filho, o Zé Augusto, é veterinário, de formação Ai, veterinário. Pois é, eu quero falar sobre isso. Nós vamos finalizar falando sobre isso. Ele fez veterinária. Sim, e aí depois não era aquilo que ele, sabe? Não. E na escola lá, quando eu me lembro que na formatura que eu fui, teve professor que veio me dizer lá que, nossa, no estágio lá teve senhoras que queriam aquele veterinário para ir lá cuidar dos bichinhos dela, porque eles quando vão fazer estágio lá vão na casa de gente que tem cão, né? Não é cão guapeca, né? Ai, queriam aquele veterinário, né? Não, né? Ainda está fazendo estágio e tal. Mas, tu vê, na veterinária ele não... Aí, não... Ele chegou e disse, não quero eu isso. queria... Aí, Antônio César... Tá bom. Investimos 5 anos lá na PUC, para tu agora não querer. Disse, calma, Antônio César. Nessa hora é muito trabalhar, né? Eu também não briguei com o Antônio César. Calma, Antônio César. De repente, o caminho dele, né? Vamos ver o que acontece, né? Aí... que também tem que saber que senão brigar com o marido por causa de filho não dá certo. Não também dá. Não dá. Aí ele começou na música, sabe? Aí fez vestibular de novo. Fez na PUC de novo. Nessa época, daí eu tinha 3 na PUC. Uau! 3. O meu dentista, um dia chamou a mulher dele lá, a mulher dele é dentista também. Fulana, olha, a Marli aí, marido, tem 3 na PUC. Essa mulher reclamava muito de despesa, né? 3 na PUC. Eu disse, pois é, aí como eu estimo 3, aí o que tem mensalidade mais cara, a gente só tem 25% de desconto. Eu falei, ele tá brincando, né? 25% do que ele que era mais caro. Então era do Zé Augusto. Mas olha, passou, fizeram, hoje está tudo resolvido, né? Ele é músico, né? Olha que legal. Ele dá aula de música. Na Federal. Dá aula. Que bacana. E feliz. Dá aula, feliz, né? Porque faz o que ele gosta, né? Mas e também eles têm o apartamento deles, onde eles moram, né? Tem tudo, né? Não. Marli, e ela também, e ela é pedagoga, né? Também. Pedagoga. Mas olha que coisa mais linda, esse olhar, né? Eu digo isso. Não adianta. Fez 5 anos, e agora? Agora você é obrigado a fazer aquilo? Fazer aquilo. Não é. Daí não... Eles são muito jovenzinhos com discorde, né? Não é? Nossa, parabéns, que coisa linda. Aí foi e fez, sabe? Então hoje ele é feliz. Eu sempre digo lá na escola, aí né? Toca e Falo, sabe, o importante é ser feliz. E dá aula de música, né? Aí, que bacana. E que instrumento que ele toca? Ele toca violão, né? Que é o principal, né? O meu também. Violão que, meu Deus, de qualquer festa a gente adorava, né? A gente já levava o violão dele, né? Para tocar. É tão bom, né? Quando tem alguém que sabe, né? Violão que ele toca. Que coisa linda. Parabéns, Marlizinha. Parabéns. Tem os 2 filhos lá que estão indo na escola, né? Também, estão indo bem, né? Que delícia. Um tá na... Acho que 3ª série, o Henrique. 3º, 4º, preciso me certificar disso. E o Arthur já... Agora não é mais ginásio, né? Tá no 6º ano. Mas vai bem também, né? Mas então, isso que é importante. Que eles estão bem, né? Exatamente. Eu lembro, sabe, muito a mãe da Suelen, essa minha nora, olha só, família que ela tem, nós não tem... Morreu o pai primeiro, e ela era menina, jovem. E depois a mãe. Os 2 morreram. E a mãe dizia assim, ela não era casada ainda, tu vê, né? Aí a mãe, me lembro no hospital, a mãe olhava assim, né, que via, né, que tinha a família do namorado. Aí, vai dar certo com eles, né, Dona Maria? Chamava Dona, para mim, eu tenho respeito por mim, mãe dela, né, tadinha, né?
vai dizer, tem tudo para dar certo mesmo, né? Tem tudo para dar certo. Que E deu. lindo. É. Então, e a Sueli, hoje eu digo aquele tisco de gente, aquela pequenininha, calça 33, Que graça. maior trabalho para contar essa calçada de adulto para ela. Marlizinha, a gente tem muita história para contar, né? Mas a gente está chegando no final do nosso episódio e eu gostaria, aqui a gente tem uma tradição e eu peço assim, que você traga um conselho que você queira dar. Qual conselho, um único conselho que você daria? Bom, em primeiro lugar, assim, que para quem, eu falo sempre, né, quem tiver oportunidade, né, de condições, aproveita e supera. Ah, que lindo. É muito bom. Né? Não é por estar na tua... Eu acho muito bom. O dia de ir pro Supera é muito bom, porque tudo é bom, né? Tá lá o que tu ouve, né? A turma tá lá, e isso faz bem, porque tu ficar só em casa, né? Cozinhando e fazendo assim, televisão só. A gente treina muitas coisas. E a gente se mudou agora, né? Agora a gente tá no Batel Água Verde, Deus, né? Agora tá chique, agora estamos chique, né, Marli? Não é? Então, tu sai. Muito obrigada, eu coisa acho tão linda. importante isso, tu trocar de roupa, que senão tu tá cheirando a cebola que tu cortou pro almoço e fica até a noite, não é? Eu acho importante. Muito obrigada, tu dar essa saída, sabe? Eu falo, sabe? Para quem tem, quando eu disse eu tenho oportunidade aí, eu que não tenho saído agora. Mas deixa eu. Que mas lindo, eu acho muito muito obrigada. bom, sabe? Para mim é um prazer ter você lá com a gente, viu? Que bom. Prazer enorme. Mas eu gosto muito dela. E vejo o avanço que você fez do ano passado para cá e eu fico tão feliz. E a gente fica de olho só, a gente troca ideia. E quem me deu a dica do Supera foi o Antônio, né? Antônio. Foi o Antônio. E daí ele veio junto também. E trouxemos também prazer. Uma coisa boa, a família inteira. É meu amigão, assim, de tudo, né? É parceiro, né? Parceirão. Tudo, né? Para as horas tristes, não muito... As horas alegres e não muito alegres, né? Tudo. Marcelinha, então tá. Muito obrigada, viu? Senão ela fica fazendo calo na língua. Fazendo calo na língua. Pessoal, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham se divertido como eu me divirto. Vocês não têm noção os dias como eu me divirto com a Marli. Se você gostou, compartilhe. Estamos no YouTube como Conexões Eternas Podcast. Vá lá. Lembre de se inscrever no canal e compartilhar. Estamos também no Instagram, Conexões Eternas Podcast. Muito obrigada e te vejo no próximo episódio. Meu Deus.